E eu quero falar um pouco com vocês sobre nossa parceria com Deus, né? Desenvolvendo parceria com Deus e caminhando nisso, até porque a gente foi chamado para isso, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 9 diz que nós somos cooperadores de Deus. Essa palavra cooperador nós encontramos também em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1, na qualidade de cooperador. Então, essa palavra cooperador, se a gente for estudar, a gente entende que ela é uma parceria de trabalho, amém? Parceiro de trabalho. Então, a gente está aqui, e para a gente viver essa vida em Cristo Jesus, nós precisamos nos identificar com Ele. Isso é tão íntimo que 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É a identificação com Jesus Cristo, essa parceria. E o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz em Hebreus 12, 2, que nós temos que estar atentos, fixados, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por meio dele que a nossa fé nasce e é por meio dele que a nossa fé é aperfeiçoada. Amém? Então, Jesus é o nosso alvo, o nosso foco. Então, a gente precisa observar Jesus sobre essa vida que ele viveu aqui na terra, até porque 1 João 2,4 diz que aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Diga, eu devo o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E a Bíblia diz que eu tenho que andar como Jesus andou. Faça assim, uau! O padrão é alto de Jesus, né? Então, Jesus, ele caminhou como um homem ungido. Deus não pode ser tentado, Jesus foi tentado. Mas ele foi tentado como filho do homem. Amém? Filipenses 2 fala, colocou a sua divindade do lado e tomou a forma de servo. Então Jesus andou como homem ungido aqui na terra. Deus não é ungido, mas Jesus foi ungido. Atos capítulo 10, verso 38 diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo. Então Jesus, ele andou como filho do homem. Amém? E trouxe para nós esse exemplo. Nós temos que andar como ele andou. E Jesus é tão forte nisso, tão intenso, que em João capítulo 14, no versículo 12, ele diz, olha o que ele diz para mim e para você. Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Sabe o que ele diz? Se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço. E outras maiores você vai fazer. Amém. Outra vez assim, uau! Não, pensa aí nessa possibilidade. Jesus, você crê em mim, Humberto? Se você crê em mim, você vai fazer o que eu fiz e outras maiores você vai fazer. Alguns dizem assim, não, mas ele não estava querendo dizer isso, né? Como o pastor Bud dizia, não, ele disse o que ele queria dizer. Você acredita que Jesus disse o que ele queria dizer? E você não consegue defender Jesus dizendo o que ele não disse. Amém? Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E alguns chegam, essas obras maiores, o que seriam? Vamos começar a fazer primeiro as obras que ele fez? Para depois a gente pensar nas obras maiores. Mas essa identificação com Cristo, nós temos algo poderoso, que é a comunhão com o Espírito Santo. É a entrada do Espírito Santo dentro de nós, sobre nós, ao nosso lado e apesar de nós. Amém? Então nós temos essa parceria com o Espírito Santo, ou deveríamos ter essa comunhão ou essa parceria com o Espírito Santo. E essa vida que nós somos chamados para viver como cristão, ela é uma vida que eu e você devemos ter uma dependência 100%. A sua performance, ela não depende só de você, e você, se você for se relacionar com Deus através da sua performance, você sempre vai estar debaixo de condenação. Então, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra e não nossa performance. Agora, a nossa entrega ela tem que ser 100%. A performance às vezes pode sair de uma forma ou de outra, mas a nossa entrega ela deve ser genuína. Amém? Esse quebrantamento, esse contritamento, essa paixão, esse amor, respondendo ao amor, e nós só podemos amá-lo à proporção que conhecemos o amor dele, porque 1 João 4,19 diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nosso amor para com ele é o resultado de quanto ele nos amou. Amém? Glória a Deus, só refletimos de volta, quando conhecemos o amor de Deus, nós vamos amá-lo cada vez mais. Então, essa parceria
essa chave preciosa de andar em parceria. Como podemos ter essa parceria com o nosso Pai Celestial? Cada passo para a autossuficiência é um passo distante da presença de Deus. E precisamos estar atentos sobre isso, uma dependência de Deus mesmo. Em todos esses, dando graças por todos os benefícios. Salmo 103. Dando graças por todos os benefícios. Dando graças por todos os benefícios. Em Atos 17 diz que nele nós vivemos e nos movemos. Cada coisa simples, seja grato. Amém? Gratidão ao Senhor. Aquilo que nós celebramos, nós vamos continuar honrando. O que você não celebra, você não honra. Mas o que você celebra, sempre você vai estar honrando. Então, honre as pequenas coisas. Então, eu quero falar um pouco com você sobre essa parceria com Deus. E sabe, irmãos, nós não vamos conseguir desenvolver uma parceria com Deus aqui sem um relacionamento, sem uma comunhão com Deus. Amém? Essa parceria com Deus. Só vamos viver essa vida quando nós temos a identidade de filho e ficamos pensando, isso era o que Jesus tinha, não de pedintes, mas de filho, não de pedintes, mas de filho. Às vezes estamos pedindo algo que já foi dado em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu quero falar um pouco sobre essas questões. A gente vai dar uma passeada nas Escrituras. Se eu estiver falando muito rápido, acelera um pouco você ouvir a tua audição. Estou brincando, eu vou diminuir um pouco. Eu estou querendo saber para onde eu vou. Estou animado demais. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas duas mãos. Diga parceria com o meu Pai. Diga como andarão dois juntos, se não há concordância. Amém? Glória a Deus. Isso é Amós 3:3. Deus fala uma coisa, você fala outra. Deus diz alguma coisa, você diz outra. E essa parceria, ela só será possível quando a gente olhar para Jesus. A intimidade e a parceria que Jesus teve é a chave para a gente viver uma vida de sucesso aqui na Terra. O sucesso, ele é previsível, depende das nossas escolhas. Assim como o fracasso também é previsível, depende das nossas escolhas. Quais são as nossas escolhas? As nossas escolhas, elas são frutos daquilo que a gente tem como informação ou revelação. E uma das chaves que eu e você precisamos ter, dentre muitas que a gente vai soltar aqui para mim, para você, eu às vezes prego para mim mesmo, é essa questão de aprender a esperar. Em Provérbios 19, verso 2, diz que o precipitado ele peca. E a gente precisa aprender a esperar em Deus. Deus trabalha, Isaías 64, verso 4. Para aquele que Deus trabalha, para aquele que nele espera. Amém? Essa palavra trabalhar é manufaturar, ou seja, se você decidir esperar em Deus, mesmo que não exista, vai passar a existir porque você esperou nele. A Bíblia diz em Isaías 40 que as nossas forças são renovadas porque esperamos em Deus. Fraqueza é fruto de esperar em tudo e em todos, menos nele. Mas quando decidimos desenvolver parceria com Ele, ter comunhão com Ele, forças renovadas, forças renovadas. Eu estou sem força, você está esperando em alguém ou em qualquer outra coisa menos dele. Mas quando você espera em Deus, as forças são renovadas. Aqueles que esperam no Senhor terão forças renovadas, suas forças serão renovadas. Agora, por que a espera ela é importante? Porque quando você espera em Deus, esperar em Deus não é como você esperar um atendimento com um advogado, ou com um médico, ou com alguma coisa nesse sentido. Esperar em Deus é desenvolver confiança. É criar estrutura por dentro para administrar o que Ele vai te falar. Sabe como você vai atrair a voz do Senhor? Quando você decide dizer sim antes dele falar.
Eu achei você muito alegre hoje. Queremos ouvir a voz de Deus, mas às vezes não estamos preparados para o que Ele vai falar. E Deus não vai, Ele vai fazer você cada vez mais animado, feliz, tudo, mas revelação não vem para curioso. Eu não tinha todo tipo de conversa com meus filhos, porque eles eram meninos, então conversava uma coisa ou outra, mas quando eles cresceram, nós desenvolvíamos, porque eu iria falar coisas para eles, que eles estavam com a estrutura certa para pegar o que eu estava falando. Então, a voz do Senhor, ou o que Deus vai falar para você, você só vai atrair essa voz quando você decide dizer sim para Ele, sem saber o que Ele vai falar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso para perto do final. Mas como era Jesus nessas questões? Eu não sei se você sabe, mas Jesus abriu o caminho para que a experiência dele se tornasse a nossa experiência. Diga, Jesus abriu o caminho para que a experiência dele se tornasse a nossa experiência. Ao ponto dele dizer, você vai fazer o que eu faço e outras maiores. Aquele que permanece em mim deve andar como eu andei. Aquele que se une ao Senhor é um com Ele. Aleluia. Mas o que Jesus fez aqui na terra? Essa parceria com o Pai dele. É algo tão forte que em João capítulo 5, verso 19, diz, então lhes falou Jesus. Olha o que Jesus fala. E ele é enfático em João 5,19. Em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer. O Filho nada pode fazer. O Filho nada, absolutamente nada pode fazer de si mesmo. Senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Se Jesus está dizendo, o Filho nada pode fazer de si mesmo, de onde você acha, de onde vem esse pensamento, ou essa ideia de que você vai fazer alguma coisa sem Deus estar envolvido e ainda achar que isso vai dar certo? Se Jesus precisou, eu não faço nada, se Deus não fizer, se meu Pai não fizer, eu não falo nada, se Ele não mandar eu falar. E o caldo engrossa lá na frente aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 30 ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O problema é que a gente quer fazer muita coisa de nós mesmos. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo. Essa palavra julgar aqui é separar, colocar, administrar, fazer as escolhas corretas. Jesus esperava em Deus. Jesus estava com os olhos e os ouvidos atentos para o Pai, de uma forma que ele só dava um passo se Deus falasse. Uma espera, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Tu é nervoso, é? Aquietai-vos, a espera. Por que a espera é importante? Vou trazer agora para você. A espera vai te trazer informações verdadeiras e privilegiadas. A espera vai te trazer informações verdadeiras e preciosas. Mas por que as informações verdadeiras e preciosas são importantes? Porque é por elas que você faz as suas escolhas. As informações que você tem, verdadeiras e preciosas, vai determinar que tipo de escolha você vai fazer. Mas por que minhas escolhas são importantes? Porque as nossas escolhas determinam a qualidade de vida que vamos ter. Informações privilegiadas, verdadeiras, escolhas corretas, certas. Isso vai melhorar a tua qualidade de vida aqui na terra. Agindo Deus? Se Deus é por nós. Mas a quem estamos ouvindo? Quem estamos ouvindo?
Diga de novo, Jesus abriu o caminho para que a experiência dele se tornasse a nossa. Agora, qual o modelo? Qual é o modelo que Jesus nos deu? Ele era aquele que aqui na terra, cujos olhos e ouvidos estavam constantemente em sintonia com o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Esperar em Deus não é sofrer. Esperar em Deus é ter forças renovadas. Esperar em Deus é Deus trabalhando na tua causa. Aleluia. Vale a pena você tirar tempo para ouvir. O problema de quase todas as pessoas é que sempre veem as coisas do ponto de vista físico ou natural, em vez de vê-las do ponto de vista espiritual. Agora eu estou dando até a página. Kenneth Hagin, página 11 do livro Compreendendo como combater o bom combate da fé. Maravilhoso isso. Se você gostou, eu vou dizer de novo. O problema de quase todas as pessoas é que quase sempre veem as coisas do ponto de vista físico ou natural, em vez de vê-las do ponto de vista espiritual. A nossa perspectiva, ela não pode ser mais de fora para dentro. Quando nós temos essa parceria com Deus, se unimos a Ele, a nossa perspectiva é de dentro para fora. Jesus partia do Espírito e não de fora para dentro, Ele partia de dentro para fora. Esse é o nosso estilo de vida. Precisamos estar com os ouvidos afinados com o Pai. Aleluia. Se aquietar mesmo. E principalmente em momentos, quando cancelaram o nosso voo ontem, a gente pega isso e a carne fica... Mas, o que temos que fazer? Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tivemos favor demais. Vínhamos meio apertadinho, a gente vinha, mas sabe como a gente veio depois dessa pressão? Na executiva. E conseguimos lá, e era separado. Meu Deus, 5 horas de viagem de Winnipeg para cá, sem minha esposa do lado, e ela sem do lado, entramos lá na classe, lá na frente, e ela ficou em pé assim, e eu coloquei ela lá, eu disse, você aqui, eu aqui, e ela ficou olhando. De repente, um americano, não foi nem brasileiro, olhou para ela, você quer trocar o lugar? Sente aí. Ou seja, sente aí do seu marido. E o inglês dele muito rápido, eu já não entendo muito. E o dele muito rápido. Sente aí. E ela, thank you. Viemos juntos. Aí você diz, mas isso é coincidência para você. Para mim é Deus na área. Coisa simples como essa. Favor em cima de favor. Aleluia. Amém? Não mexa com o homem próspero. Se você tirar o emprego dele, ele ganha mais 2. Se você colocar ele dentro do buraco, ele prospera dentro do buraco. Porque não é uma questão de dinheiro. É uma questão de ser. Amém? Porque você é. Se você entender quem você é, as coisas vão vir atrás de você. E não você atrás das coisas. Mas você precisa permanecer nesse lugar, no Espírito. Você já encontrou o seu lugar no Espírito. Viver essa vida no Espírito, Gálatas 5:22, viver no Espírito, andar no Espírito, nascemos no Espírito, não nascemos, o novo nascimento não é biológico novamente, nascemos biologicamente, mas Jesus diz, aquele que vai entrar no reino, deve nascer de novo. Você não consegue ver o reino, nem entrar no reino, se você não nascer de novo. Isso é João capítulo 3. Então, para ver o reino, para entrar no reino, nascer de novo. E quando nascemos de novo, nós estamos capacitados e habilitados por Deus para ver o reino e entrar no reino. Mas ouvir a voz de Deus é muito isso. Não. Isso é o que você pensa e por causa da ignorância. Mas João capítulo 10, verso 27, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas você precisa entender como você atrai a voz dele. Como eu atraio a voz dele? Através da paixão. Através do amor que você tem por ele, através da submissão. Sim, Senhor. Sem saber o que ele vai falar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Sim, Senhor. Muita gente não ouve. Não é porque ele não está falando.
É porque esse sim que você diz te coloca numa dimensão onde as revelações são liberadas. A paixão, um coração contrito e quebrantado, Deus não desampara. Oh, glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Nosso lugar no Espírito é um chamado para viver em profunda comunhão com Deus, onde a manifestação da sua presença molda a nossa identidade e propósito. Da comunhão. Nascemos no Espírito, vivemos no Espírito, andamos no Espírito. A bênção ela é espiritual na sua essência e na sua localização. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu tenho uma bênção de Abraão. Mesma bênção que Abraão recebeu, nós recebemos. Não vamos receber? Não vamos, já recebemos. Diga, eu tenho uma bênção. Mas a bênção, ela é espiritual na sua localização e na sua essência. Amém? Diga, eu tenho a bênção do Senhor outra vez. Mais uma vez. Quer ajeitar aqui? Valeu, Réu, obrigado. A adoração, ela é espiritual. A fala com Deus também ela é espiritual. É uma perspectiva espiritual. Essa vida nova, perspectiva, ponto de vista de Deus para assuntos na terra, é onde eu e você vamos viver uma vida bem-sucedida. Mas um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Não, essa não é a proposta. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças a Deus por Jesus Cristo, que sempre nos conduz. Amém? Isso não é filosofia nem palestra de marketing, isso é Bíblia. Vencendo sempre. Mas um dia a gente está no vale, outro dia a gente está na montanha. Não, ele não tirou você do império das trevas. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, metabainon, sair de um lugar para outro lugar, e nos transportou para o deserto, para o vale, para o reino. Diga, eu estou no reino de Deus, agora mesmo. Diga, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Essa comunhão vai te levar a um modelo, a ser moldado pelo oleiro. Identidade e propósito ficar claro para você. Diga, é uma vida de parceria com Deus. Diga, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vi uma vez o pastor Pirilo Borba falando algo, achei bem interessante. Às vezes nós estamos dizendo, rapaz, eu estou vivendo a vida que eu pedi a Deus. Mas você está vivendo a vida que Deus te pediu para viver? Às vezes nós estamos assim, rapaz, estou vivendo a vida que Deus pediu para eu viver. A vida que eu pedi para Deus viver. Será que estamos vivendo a vida que Ele te pediu para você viver? Porque Jeremias 29:11 diz, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, planos a teu respeito. E graças a Deus que é de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Mas às vezes nós fazemos os planos e colocamos, Senhor, abençoa esse empreendimento, abençoa isso aqui, Senhor. Desenrola aqui, faz alguma coisa, dá um sopro, faz isso, aquilo, outro. Não é você que faz planos para Deus, é Deus que faz planos para você. Amém? Glória a Deus. A nossa identidade é de filho e não de servo. Mas se você pular a servidão, você se desqualifica como filho. A gente precisa entender isso. Eu sou um servo. Não, você é um filho.
Só que você só tem entendimento de paternidade celestial se você passar pela servidão. A servidão te qualifica, mostra a revelação de quem você é como filho. Amém? O irmão do filho pródigo, ele disse, olha, papai, uma ordem que o Senhor deu. Nenhuma. Todas as ordens que o Senhor deu, eu cumpri. E o Senhor nunca me deu uma vaca gorda. E ele disse, mané, tudo que eu tenho é teu. Quando você fica com essa religiosidade, eu sou servo, você perde a sua identidade de filho. Mas quando você fica somente, Senhor manda aí, só pedindo, aí pede, né? Parece um menininho novinho assim, que só vive pedindo, aí eu chamo um iPad novinho aí. Aí pede. Pedindo, vira um esbanjador. Deus não tem filhos playboy, ou filhos esbanjador. Lembra do filho pródigo? Agora o pródigo, eu falei do irmão do pródigo, agora eu vou falar do pródigo. Pegou toda a herança e gastou tudo, e clamou para ser servo. Um dia, se você pular a servidão, um dia você vai clamar para servir, pelo menos para servir. Mas isso não é o que Deus tem para você. Somos filhos e caminhamos com um coração de servo. Reis, mas com um coração de servo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, ao longo desses anos, eu tenho percebido que muitas vezes o bom não é o certo. Você precisa ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes o bom não é o certo. Que nem todo convite é uma bênção, nem toda oportunidade é uma bênção. Porque o diabo tem um objetivo: distrair você. Distrair você é a arma que o diabo usa para manter você fora do foco e perder tempo. É a distração. O que você se torna depende totalmente de como você usa o seu tempo. Quem você está ouvindo. Aleluia. Deus conhece, nosso Pai perfeito, a sua maior necessidade e seu maior desejo. Ele conhece? Amém? Mas Ele conhece também o que te faz distrair, o que pode te distrair. Ele sabe, Ele conhece o que distrai você. Então a gente precisa ter esse cuidado. Deus sabe o que te afasta do teu propósito. Deus sabe o que vai te impedir de subir a um novo nível. Ele sabe o que vai te tirar do propósito e o que vai tirar você da promoção. Aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Espera no Senhor. Aleluia. Amém. Acho que era isso. Por que é tão importante a voz do Senhor? Eu vou te dizer algumas coisas aqui e a gente vai fechando isso aqui. Em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor aparece na viração do dia e procura por Adão, não que ele não soubesse onde Adão estava, mas ele saiu do lugar original que Deus colocou ele, no Espírito. E ele disse: Senhor, eu me escondi porque eu descobri que eu estava nu.
E o Senhor perguntou para ele: quem você está ouvindo? Talvez o Senhor esteja falando comigo ou com você. Quem você está ouvindo? Dizendo para você que não vai acontecer, que não vai funcionar. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início, eu sou o fim. Ele já passou por 2025? Já passou por 2026? Já passou por 2027? Quem você está ouvindo? Mas eu queria abrir esse mesmo aqui em Romanos capítulo 6, pastorzão. Isso me chamou a atenção mesmo. Romanos 6,16 diz assim: não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Só que essa palavra grega aqui é a palavra roupa, alguma coisa nesse sentido. Eu não falo grego, mas é a palavra escutar, ouvir. Desse mesmo a quem obedeceis, ou desse mesmo a quem você ouve, sois servo. A quem você ouve, você vai servir. Quem você está ouvindo? Isso lá também no verso 17. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina, ou seja, viestes a ouvir de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. A quem você ouve, você vai servir. A quem você ouve, você vai servir. Quem você está ouvindo? Aqueles que são dirigidos por metas de realização, acima de metas de relacionamento, se encontrarão, vez por outra, numa constante frustração. Não desenvolva as metas de realizações acima das metas de relacionamento. Quais as metas de relacionamento que você tem com o Pai? Quais as metas que você tem de relacionamento com o Pai? Existem os comandos, as chaves mestres: meditação, jejum, oração em outras línguas, adoração, louvores, ações de graças e outras coisas mais. Quais as metas que você tem de relacionamento com o seu Pai? Não priorize as metas de realizações acima das metas de relacionamento. As metas de realizações, elas são importantes, só não pode ser prioridade as metas de relacionamento. Por que se eu colocar as metas de realizações, frequentemente a gente está sendo frustrado? Porque trocamos a comunhão pelas realizações. Aleluia. Por que é importante ouvir o Senhor? Já te falei? É fácil? É fácil, eu vou te dizer de novo, é fácil ouvir a Deus. Mas quando você fala, é fácil ouvir a Deus, você não está falando como um homem natural. Quando um homem espiritual fala, não faz sentido, mas traz fé. A razão é a voz da alma e dos sentimentos. A razão, ela dá luz a impossibilidades. E a lógica estabelece na mente. Fica estabelecida na mente. Ouça a voz do Senhor. O Espírito Santo, ele testifica com o seu Espírito. Diga: ouvir o meu Pai não é difícil. Diga: eu vou ouvir a voz do meu Pai a cada dia. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. As minhas palavras e as suas palavras não vão abençoar as pessoas se você não ouvir primeiro o Senhor. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso ouvir a voz, a fala dele, a palavra dele.
Ah, pastor, mas o senhor nem sabe, eu tenho inteligência artificial. E por incrível que pareça, tem gente agora fazendo terapia pela inteligência artificial. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em João 6:63, Jesus ele diz algo. A carne para nada aproveita, mas o Espírito vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Essa palavra Espírito é vento. Esse é um exemplo poderoso que eu vou te dar aqui. Você pega um balão, ou alguns chamam bexiga, aquela. Se nós enchermos um balão aqui, se eu encher aqui e amarrar, presta bem atenção. Eu não sei se você sabe, mas eu estou dentro daquele balão. O meu DNA está lá dentro. Você pode ler a Bíblia todos os dias e Deus não estar nela. Por quê? Porque não é informação. É vida e vento. É vida e sopro. Mas como eu faço? Como eu faço? Não leia a Bíblia como um jornal. Eu não sei se eu vou conseguir melhorar isso, mas vamos lá, Jesus me ajuda. Se você entender que a palavra é uma pessoa, você vai se relacionar melhor com ela. Se você entender que a palavra é uma pessoa, você se relaciona melhor. Ficou bom? Diga, eu estou apaixonado por essa pessoa, diga. E é a palavra. Diga, e é a verdade. E é o caminho. E é tudo para mim. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Ouvir, ver no Espírito, receber de Deus. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Vamos fechar aqui. Você deve ouvir a voz do Senhor antes de outras terem a oportunidade de influenciar você. Depois de ouvir a voz de Deus, as palavras críticas de outros terão pouco efeito sobre sua vida. Você nunca vai exigir elogio de pessoas quando você ouve ele primeiro. Por que existe muito divórcio, isso, aquilo? Porque o homem e a mulher sempre querem ter uma coisa ou outra e são duas pessoas que não são perfeitas. Você nunca vai exigir da sua esposa ou do seu esposo coisas quando você tem da parte de Deus. Você não vai ser dependente de ninguém a não ser dele. A voz do Senhor ajudará a manter os pés no chão e te livra de presunção. A voz dele te ajuda nos teus pensamentos. As instruções e as suas palavras, elas são claras. Depois de você ouvir a voz do Senhor, lembra disso, você nunca, nunca, nunca vai exigir de ninguém elogio nenhum. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo a uma grande temporada onde você vai ouvir mais o Senhor. Amém. Agora esse aqui é o versículo chave 7:17. O próprio Jesus diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, 7:17. Quantos querem fazer a vontade do Senhor? Aí ele diz: conhecerá a respeito da doutrina.
O que Deus tem para te ensinar e para me ensinar, ele será revelado quando você tiver disposição para obedecer o que não sabe o que ele vai falar. A minha disposição de coração determina o nível de revelação que eu tenho. Jesus, ele disse, se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Temor. Sim, antes dele falar. Salmos 25, verso 12, diz, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Só que no 13 diz, a sua alma repousará na prosperidade, ou seja, sucesso. Instruções de Deus te levam ao sucesso. Instruções de Deus te levam a ficar por cima e não por baixo. Em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos e financeiramente também. Aleluia. No 14, essa é uma sequência. 25, 12, 13. 12, o que teme, recebe instrução. Depois, vive em prosperidade. O 13. O versículo 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Intimidade. Intimidade. Com o Senhor. Glória, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, te louvamos. Bendizemos a Ti. Acho que essa canção é boa, se vocês puderem. Seja exaltado, vamos exaltar um pouco o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Dias de visitações. Já está aberto essa temporada. 2 Crônicas 16, 9 diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para se manifestar forte para aquele cujo coração é totalmente dele. Ah, mas às vezes você não precisa ficar clamando a Deus para mais poder. Parece que a gente é pedinte, mas quando nós administramos o que já foi dado, o mais vai vir. Que é uma vida de poder, de resultados. Administra o que você já tem. Em oração em línguas, em adoração, em confissão da palavra. Os céus foram abertos. Jesus abriu essa era. Quando ele foi batizado. Trazendo para nós uma identificação. Quando vocês forem imersos, os céus não estão fechados, céus rasgados. Diga, eu estou vivendo uma vida com os céus rasgados. Céus abertos, diga céus abertos, rasgado. Consciência no reino do Espírito. Consciência, o entendimento espiritual. Não espere os sentimentos ir. Seu espírito vai mais rápido. Seu espírito vai em lugares que sua mente ainda não foi. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia.